Pessoal, fiquei um tempo aqui sem gravar vídeos para vocês. Eu me retirei para uma reflexão bastante profunda do que está acontecendo. Situação de pandemia, essa divisão política, muitos problemas e muita desinformação em torno de vários temas. Tá? Nesse meio tempo, eu fiz um livro, né, mais minha terceira obra, que eu disponibilizo aí para vocês, como as outras, né, escrevo, não é para vender livro, ganhar dinheiro, nada disso, né, eu disponibilizo o PDF, aliás, bem o contrário disso, né, custa tempo e dinheiro, mas eu disponibilizei aí gratuitamente para vocês na minha página, tá? Eu deixo aí na descrição todos os links, tudo que eu falar aqui eu deixo a descrição, tá? E eu fiz uma reflexão sobre liberdade, tirania, essa questão política, né, essa divisão política, né, essas interligações e aonde isso desembocou. Né? Isso, por incrível que pareça, desemboca numa nova forma que os tiranos estão encontrando para atingir a você e a mim, a todos nós, né? A população em geral. E não estou falando de Brasil somente, tá? Estou falando do mundo todo. Tá? Que é a forma da centralização de poder. Hoje a tirania migrou daquela tirania, né, histórica ligado às tribos, à questão de cor de pele, de tribos e tal. Vou falar um pouco disso também. E migrou para um ponto que é a centralização. E eu comecei a estudar algumas ferramentas que, vamos dizer assim, facilitem ou propiciem a descentralização. Aí eu desemboquei lá na blockchain, os criptoativos, naquela coisa toda aí. Tá? Então eu vou falar um pouquinho disso. Qual a relação, né? Qual a conexão entre tudo isso? Criptomoeda, BTC, né? O Bitcoin, política, tirania, liberdade, evolução, espiritualidade, bondade. Será que tem ligação tudo isso? Ou são temas soltos, cada qual na sua caixinha? Né? Na minha teoria, eles têm ligação. Tá? E eu pretendo concluir esse vídeo aqui com isso, né? Com essa conexão. Tá? Aí eu preciso, antes de mais nada, falar um pouquinho das 4 vertentes políticas principais. Já falei, né, dessas 4 vertentes, mas repetirei aqui para quem ainda não me acompanha, não sabe qual que é a minha pegada política, né? Do que eu gosto, o que eu aprecio. Por enquanto eu só vou expor, tá? Não estou falando, não farei juízo de valor. Tá? Então vamos lá. A primeira dessas 4 vertentes é o libertarianismo. E o que esses caras advogam? Tá? Eles advogam a liberdade econômica e um repúdio completo ao Estado, a governos, a qualquer coisa que, vamos dizer assim, extrapole a vontade individual. Tá? Então, eles diriam assim, ok, eu posso fazer parte de um condomínio, por exemplo, onde as regras, através de um estatuto ou de um regimento interno, são regras que os indivíduos de comum acordo aceitam e assim determinam que aconteça. Tá? Então, por isso até, gente, que eu sou um crítico ao nome, né, à ferramenta do libertarianismo, que o pessoal coloca como sendo o anarcocapitalismo. Eu acho o nome infeliz, como depois eu criticarei agora nesse vídeo mesmo alguns nomes de outras vertentes, mas o anarcocapitalismo eu acho equivocado justamente porque inexiste anarquia no libertarianismo, mas sim uma ordem determinada, só que não por governo, por Estado, pelos próprios indivíduos. Tá? O condomínio exemplifica bem essa questão. Tá? Então, resumidamente é isso. Não ao Estado, não a governos, esse pessoal repudia. Né? E vamos combinar que, resguardado alguns exageros e algumas críticas que eu tenho, por exemplo, essa crítica da nomenclatura, né? O termo está equivocado, como matéria de fundo, esses caras têm muita razão, né? Porque carga tributária muito violenta, a centralização realmente é o território da tirania hoje em dia, mas enfim,
Tá? Esse é o pessoal libertário. Tá? Entre críticas que podemos fazer, e sugestões e aplausos também, por que não? Só estou querendo colocar o que é o libertarianismo. Tá? O liberalismo clássico já é uma vertente que aceita um Estado dentro de um determinado tamanho, tá? O chamado Estado minimalista, ou o Estado mínimo, ou seja, eles veem o Estado como uma espécie de mal necessário, mas ainda assim necessário. É uma coisa ruim, né, que atrapalha, mas é um remédio amargo, vamos dizer assim. Então eles aceitam, o pessoal do liberalismo clássico, né, estilo europeu, que não tem nada a ver com o liberal norte-americano, eles aceitariam sim, né, aceitam sim, o Estado minimalista. Tá? Então, é um pessoal que defende muito a liberdade econômica e, em relação à liberdade moral, eles são mais assim, de boa, vamos dizer, né, complacentes. Tá? E salvo, né, em relação à vida, liberdade e propriedade. Aí você não tem liberdade nenhuma. Tá? Quando você atinge a vida do outro, você não pode, você não é livre para ofender ou retirar a vida do próximo ou a integridade física do próximo, né? A liberdade do próximo ou a propriedade do próximo. Tá? Ninguém pode isso também é muito caro para o libertarianismo também. Então isso é muito tranquilo, né, nessas duas vertentes, só que uma, né, a vertente libertária, repudia completamente o Estado e os governos. Né? Depois, quem quiser a diferença, né, do conceito de Estado e o conceito de governo, o livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança é excepcional nesse sentido. Tá? O título é Por que o Brasil é um país atrasado. Então, ok, né? Falamos de libertarianismo, repudio o Estado, liberalismo clássico, Estado mínimo. Terceira vertente, né? O conservadorismo. Conservadorismo. Então, o que dizem esses caras, né? Os conservadores? Descentralização econômica até ok, né? Aceitam aí o liberalismo clássico, né? Até a página 3 também, né? Estão ali, né? Ok, de boa, mas a liberdade moral, negativo. Tá? Você tem que ter moralidade, você é obrigado a ter uma relação ética, uma relação moral com o próximo. Tá? E tem conceitos muito claros. O problema todo é quem define isso. Né? E aí a solução do liberalismo, do conservadorismo, seria uma ordem transcendente. Tá? Uma ordem transcendente que eu acho bem bacana. Tá? Leis naturais, imutáveis que regem o universo. Só que tem um problema. É bacana, mas tem um problema. Quem interpreta essa ordem transcendente? Aí gera outro problema, que lá no liberalismo clássico, eles colocam mais ou menos o mesmo problema, só que em outro território, no território da economia. A pergunta é, quem fiscaliza o fiscalizador? Esse é o dilema do liberalismo clássico. No conservadorismo é quem dita a ordem transcendente. Tá? Quem interpreta essa ordem? Aí é um problemão, mas eles ainda têm uma solução que eu acho bem interessante. Tá? Então nós olharemos a história, o passado, o que aconteceu no tempo histórico, o que foi bom, o que a história demonstrou, pela análise do mundo dos fatos, análise fática da situação, aí se preserva, se conserva o valor que aquela sociedade, num tempo histórico, demonstrou ser bacana. Por exemplo, né, amor ao próximo, tá? Um valor na nossa sociedade, a sociedade feita, vamos dizer, emanada dentro de um princípio cristão, né, do amor ao próximo, né, do respeito ao próximo, etc. Isso se provou que é bacana, é legal, então nós teremos que conservar, olha aí o nome, né, conservador, conservar isso, esse valor. Tá? Então, conservadorismo é isso. Né? O que conservar? O que se provou correto no tempo histórico, entendendo que esses princípios ou essa moral tenha uma origem transcendente. Tá? O que no direito
chamaremos de direito natural. Tá? Direito natural. Muito interessante tudo isso aí. Tá? E por isso que o conservadorismo, eles são muito prudentes. Tem que olhar tudo com calma. Aliás, tem a política da prudência. Esqueci agora um autor famoso, super famoso aí, um autor conservador. Né? O liberalismo clássico são outros autores, a pegada mais de Mises, Hayek, Milton Friedman, né? Não tem almoço grátis e tal. E outras cositas más, né? Tem lá os autores. Lá. O libertarianismo vai mais de Rothbard, enfim, outros caras também. Legal. Temos já então 3 vertentes políticas. Quarta vertente. Também tenho críticas aí ao nome, à nomenclatura. Eles chamam de progressistas. Né? Mas o nome está errado, porque eles gostam de Rousseau, que Rousseau é um regressista, né? A volta ao passado, selvagem nobre, a questão do primitivismo, né? E até esse pessoal tem o xiste, né? A jocosidade, a turma faz chacota até da nossa Dilma, que fez saudação à mandioca, né? Então há um olhar ao passado, as coisas mais primitivas, primárias, né? Então, essa situação, tá? Um olhar, vamos dizer assim, retrô, um olhar saudosista, tá? Onde o progresso é visto com certa restrição, né? O bom é o olhar para trás. Por isso que progressista é um termo que não me agrada muito, né? A partir do momento que Rousseau é o grande cara desses cidadãos aí, né? Dos tais progressistas. Então o nome está errado. Né? O nome correto, a meu ver, dessa quarta vertente seria o estadismo. São as pessoas que percebem ou encontram no Estado a solução das mazelas sociais. Então, a solução não está em você, não está no Estado. Tá? O Estado é o grande salvador. Então esse pessoal geralmente é um pessoal mais ateísta. Né? Então sai Deus, entra o Estado como grande provedor. Tá? Não é mais Deus proverá, é o Estado proverá. O Estado resolverá as mazelas sociais, a miséria, etc, etc. Tá? Quem são esses caras? Tá? Socialistas, gostam do Estado, seja na versão internacional, né, internacional socialista, ou o nacional socialismo. Aliás, que é o nazismo, né, gente? Isso tem que ser dito com muita cautela, né, respirar fundo, muita calma. Nazismo é um acrônimo, é uma palavra, tá, que vem de um termo alemão, uma palavra compridíssima, que é, em alemão, né, nacional-socialismo. Tá? Então por isso que tem essa discussão, mas o nazismo é de direita, da esquerda, ninguém... Um empurra, né, para o colo do outro, porque a expressão tem uma carga muito negativa, né, pelos horrores, né, do regime. Mas o fato é que tem o nacionalismo, né, que vamos dizer, estaria no colo mais da direita, mas tem o socialismo, que está no colo da esquerda. Então, né, tem essa questão aí. E não é tão simples o enquadramento. Tá? O bicho é socialismo. Tá? O bicho em si, dentro de uma postura nacionalista. Tá? E depois, se olharmos mais a fundo, tem muito culto ao Estado. Aí, um Estado forte, tem que ser um Estado poderoso, né? Um indivíduo desse tamanhozinho assim. Então é um negócio que eu particularmente abomino. Tá? O nacionalsocialismo, né? Que é o nazismo. Eu acho uma coisa medonha. Tá? Como o socialismo também não gosto, porque entendo que seja, né, adoração ao Estado. É o caminho através do Estado. Tá? Então, não me agrada, não. O fascismo também está nessa chave aí, né? Tem a máxima de Mussolini, tudo no Estado, nada além do Estado, nada fora do Estado, algo assim, né? Pesquisem aí, por favor, no Google. É algo assim, tá? Ou seja, tudo no Estado. Né? Viva o Estado. Né? A pessoa é um movimento genuflexo ao Estado, é adoração pelo Estado. Ou seja, o Estado como solução. Então, até é engraçado, né, o pessoal mais assim, vermelhinho, né, o pessoal mais dentro dessa linha, né, estadista, né, do estadismo, né, estadista é um termo que
não vai encaixar legal. Vamos colocar o estadismo. Então eles acusam, por exemplo, o liberal clássico de fascista, sendo que não tem nada mais antagônico ao fascismo do que o anti-Estado, né? Então o liberal é antagônico. Mais antagônico ainda seria o libertário, né? Mas é uma acusação tão infantil, né? Porque tão pré-primário. Isso é nível Gugu Dadá, né? Tati Bitati, na questão do... Aliás, essa polarização está bem jardim da infância mesmo. Mas dentro do estadismo poderíamos também terminar com o comunismo, né? Comunismo, é ismo, né? Sufixo caminho de, o caminho do comum, o caminho do Estado, o Estado como o grande agente de bem-estar social. Tá? Isso é um perigo na minha concepção. Tá? É você terceirizar as suas escolhas, renunciar ao protagonismo da sua própria existência. Isso, para mim, é muito perigoso. Embora eu, no final desse meu vídeo, eu pretendo fazer pelo menos uma defesa do altruísmo, tá? do movimento em busca do próximo e do semelhante. Tá? Mas é um movimento que parte de você. É o altruísmo porque você quer fazer algo para o próximo. Não é o altruísmo porque, olha como eu sou altruísta, eu quero que meu vizinho faça alguma coisa, né? Que o Estado faça alguma coisa, que um terceiro, uma figura para além da minha pessoa faça alguma coisa. E eu acredito a mim a generosidade. Tá? Isso para mim é um altruísmo bem marqueteiro, viu, gente? É bem negativo, vamos dizer assim. E, aliás, para quem estiver assistindo esse vídeo e gostar, né, do catolicismo, das encíclicas papais, tem a encíclica Rerum Novarum do Leão XIII, salvo engano, do Papa, né, Leão XIII, Pontífice Leão XIII. E essa encíclica é riquíssima, traz ali conhecimentos fantásticos sobre o tema, tá? Recomendo fortemente. Isso a gente estudava na época no curso de Direito, né? Hoje em dia as faculdades estão complicadas, vamos dizer assim, não sei se estudam ainda Rerum Novarum, né, no curso de Direito. Acredito que não. Bom, gente, então, dito isso, né, colocados as quatro principais perspectivas políticas, tá? E aí a turma pode perguntar, Tom, mas aonde você se encaixa, né? Pergunta difícil, porque sempre que a gente absorve para nós um rótulo, uma etiqueta, é um problema, porque somos seres tão complexos, né, tão personalíssimos, né, individualíssimos, né, a particularidade de cada ser, né, cada pessoa é uma pessoa, nós podemos, de repente, ter pontos de vista em determinados aspectos, mais para um lado, mais para outro, tal. Então é difícil a gente se colocar numa prateleira, né? Eu tenho essa dificuldade, tá? De achar minha prateleira política, mas eu sei, pelo menos, né, tenho mais lucidez da prateleira onde eu não estou, tá? Eu não estou na prateleira dos que veem o Estado, né, o governo, como a solução dos seus problemas. Eu não estou nessa prateleira, tá? Essa prateleira da terceirização das nossas escolhas, da nossa liberdade, da nossa responsabilidade para o agente estatal, ou para quem quer que seja, pode ser um agente privado também. Tá? Também existe tirania no campo privado, viu, gente? Isso aqui pode parecer um ataque ao governo, Estado. Não é bem assim, é um ataque também, né, aos governos do mundo todo, porque eles exercem um fator de muita opressão, muita tirania, despotismo mesmo, com a sua população. Na obra até eu coloco, né, no segundo parágrafo, a frase de Thomas Jefferson, né, o terceiro, né, o quarto presidente, terceiro, está aqui, né, terceiro presidente dos Estados Unidos. Foi presidente em 1801 até 1809, se eu não estiver errado aqui nas datas, né, que ele dizia que o preço da liberdade é a eterna vigilância, porque sempre tem um tiranozinho de plantão querendo tirar a sua liberdade. É a vida. Então temos essa questão, gente, tá?
E o primeiro parágrafo agora, colocada essa questão política, lerei o primeiro parágrafo para vocês aqui do prefácio da obra. Tá? Como eu disse para vocês, é uma obra que eu fiz em razão de um trabalho do meu filho, né, para a universidade, o TCC dele, né, trabalho de conclusão de curso, que eu achei maravilhoso, um trabalho fantástico ele fez. E eu acabei pegando esse trabalho e adaptando o trabalho, né, colocando numa linguagem mais de livro. Né? E também dei minhas opiniões, tá? Mas é um livro feito entre duas cabeças, né, a minha e do meu filho. E, bom, vamos lá, né? Primeiro parágrafo, abre aspas, a presente obra sintetiza as relações filosóficas, políticas e ideológicas entre a constante vigilância pela liberdade, ao Thomas Jefferson, e os tentáculos tirânicos da opressão estatal e dos neotiranos da modernidade, não necessariamente agentes estatais. Tá? Então tem tirania do Estado e tirania de agentes centralizadores na iniciativa privada. Centralização da informação, por exemplo, né? Facebook da vida, ou sei lá, alguma coisa centralizada, né? Que no final é usado para lacração, para colocação só de uma posição, né? Censura, né? Para ceifar do debate outras opiniões. Tem isso aí. Né? Isso é o que está acontecendo. Não é o politicamente correto, né? Entre aspas. Na verdade, politicamente incorreto, é isso, né? É tentar excluir do debate público certos temas, né, que são considerados, né, que não dá para debater porque é muita opressão. Mas, enfim, isso filosoficamente é um horror, tá, gente? Porque filosofia é justamente o questionamento de tudo. Mas... aí onde que eu estava? Bom, esses neotiranos da modernidade, e agora vem a parte-chave, que se utilizam da retórica populista para, ao término de sedutores discursos, convencerem-nos que retiram nosso dinheiro, nossa privacidade, nossa legitimidade de dizer não obrigado para o nosso próprio bem. Ou na versão populista, né, que é a mais horrorosa de todas que eu vejo, para o bem do povo, né? Isso é uma falácia. Tá? A verdade, essas pessoas, em geral, de terno e gravata, muito elegantes, eles estão querendo outra coisa. Né? Poder, concentração de poder. Tá? Mas o discurso, no estilo do canto da sereia, né? Que é um canto, um discurso doce, gostoso. Você olha e fala, nossa, que maravilha. Mas depois, né, o resultado, quando você... O canto da sereia é isso, né? O marujo vai até a sereia e depois... o resultado é letal, tá? Ou seja, o resultado é a perda da sua liberdade, tá? E com ela o preço, a perda do IDH, né? Do Índice de Desenvolvimento Humano de uma Nação, que está ligado. Vocês podem ir lá no Heritage Foundation e olhem lá o Índice de Liberdade Econômica relacionado ao IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então olha a ligaçãozinha aí, tá? Estou começando a, né, fazer aqui as ligações, tá bom, gente? Então, antes da gente avançar aqui, né, as tiranias históricas, quando a gente olha para trás, o que a gente vê? Tirania por causa de cor de pele, é uma coisa horrorosa. Né? Tivemos essa tirania, né, a escravidão, através da cor da pele. Tirania através de gênero, né, teve... Há pouco tempo atrás, mulher não podia votar, né? Tinha aquelas restrições todas, né? Coisa também medonha. Uma tirania muito, muito grave. A tirania tribal, né? Tribos assim, inclusive de mesmo biótipo. Então, uma escravizava a outra. Então, não interessava mais gênero, cor de pele, nada disso. É uma tribo contra a outra, uma escraviza a outra. Então, outra situação de tirania, né? Guerras entre famílias, né? Os clãs, né? Aquela coisa da máfia e tudo. Né? Entre nações, né? Também tem esse problema. Enfim, tiranias grupais, né? Grupos, mesmo pequenos ou grandes grupos, brigando. Só que agora o problema ficou mais grave da tirania. Tudo isso é uma coisa
horrível, obviamente, mas que hoje em dia isso aqui é usado como cortina de fumaça para você. Tem uma tirania muito pior do que essas aí, muito mais grave, que é o problema da tirania global. Eis o problema da globalização, o lado sombrio da globalização. Tem o lado luminoso também, mas esse lado sombrio é que, com a globalização, a tirania também ficou global. Os tiranos estão querendo aí, né, parece aquele desenho infantil, né, o Pink e o cérebro. Né? O que faremos hoje? Dominar o mundo. Né? Então, essa vertente. O tema não é muito engraçado, é um tema pesado, mas a gente tenta aqui, né, deixar um pouco mais leve. Tá? Então, hoje, eu vejo que o verdadeiro território, campo de batalha entre liberdade e tirania, esse terreno seja o terreno da centralização versus descentralização. Todo o resto é cortina de fumaça, gente. Tá? Então, é centralização, aí o território da tirania, é a descentralização, o território da liberdade. Tá? Isso aí, gente, né? Eu nem não queria entrar nesse tema, mas vamos lá, né? Comprar essa encrenca aí. Hoje a gente vê muito na questão política mais caseira aqui do Brasil, mas é o Bolsonaro, é o Lula, é não sei o que lá. Gente, não, essa briguinha é infanto-juvenil, é coisa de gente imatura, porque se olharmos, por exemplo, vou citar um youtuber só para não causar muita polêmica, né? Mas vou citar o Nando Moura aqui, o Nando Moura. Ele faz críticas ao Bolsonaro e faz críticas ao Lula. Deixa eu pegar essas duas críticas e deixa eu tentar refutar uma e outra. Eu não consigo refutar as críticas que ele faz. Não consigo. E aí, como é que fica? É lógico que eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um verdadeiro horror a quem já vem de uma ideologia que prega a centralização de poder no Estado. Então, obviamente, eu tenho uma, vamos dizer assim, uma rejeição natural, ideológica. Não estou falando da pessoa. Né? A pessoa, infelizmente, também foi condenado, foi considerado criminoso, nem sei como está o processo dele, nem me interessa, tá? Mas teve problemas aí de corrupção, isso e aquilo, mensalão, petrolão, sei lá mais o que. Tá? Isso aí é lá, ele com a justiça, problema dele. Tá? Mas assim, deixando o lado pessoal, né, para cada um resolver aí com a justiça, eu vejo assim, será que eles estão descentralizando ou centralizando? Tá? Eu olho assim e eu só vejo centralização de poder. Então, né, dá para eu assim levantar alguma bandeira? Ou pegar uma pessoa menos polêmica, sei lá, Sérgio Moro, as outras figuras que estão aí no cenário. Tem alguém que defenda a descentralização abertamente? Eu não vi ninguém. Tá? Alguém? Mas o Bolsonaro nomeou Paulo Guedes, que é um liberal. Verdade. Tá? Mas o Fernando Henrique, né? A turma chama o Fernando Henrique de neoliberal. Mas ele é neoliberal, a política neoliberal. Gente, liberalismo é Estado mínimo, é contra imposto. Libertário, então, é contra o próprio Estado. Como é que o Fernando Henrique, relembremos um pouquinho aqui, subiu o imposto de renda de 25 para 27,5%, criou a CPMF, que depois o Lula falou que é jóia, retorna a CPMF, o Lula ou a Dilma, não lembro agora. Quer dizer, esse pessoal, e agora o Paulo Guedes também, mais um tributinho outro, talvez, né? Então, gente, né, criar imposto no Brasil, com essa carga que nós temos, né, alto lá, né? Beira algo feio, né? Beira algo feiozinho, é ou não é? Tá? Então tem tudo isso, né? Então eu particularmente não consigo refutar as críticas contra nenhum desses dois indivíduos. Tá? Então, gente, me parece o seguinte, a profilaxia da tirania, tá? A profilaxia, ou seja, para evitarmos isso, nós temos 3 níveis
Isso é preciso que tenhamos consciência disso. Tá? Primeiro é o nível mental. Nós temos que ter lucidez sobre isso. O que é tirania? Centralização de poder. Centralização de poder. Pode ser esse ou aquele, quem for. Pode ser o teu político de estimação, aquele que você acha mais bonitinho, o que você julgar mais cheiroso. Não interessa. Não interessa o gênero, não interessa a cor, não interessa o corte de cabelo, não interessa nada se ele é bonitinho, se não é. Só o que interessa. Ele é centralizador ou descentralizador? Temos que libertar nossa mente desses grilhões ideológicos que muitos dos seus professores, inclusive de história, colocou na sua cabeça. Porque eu aqui estou duvidando que, vamos dizer assim, um grande percentual de quem estiver me assistindo aqui tenha um professor de história e fala: meu professor de história bem que falou mesmo que nazismo era nacionalsocialismo. Eu estou duvidando. Vocês deixem aí no chat, talvez eu me engane, né? Posso estar com uma opinião equivocada. Mas não tem muito professor de história que te ensinou o que é o nome, a coisa inteira. Tá? Então, tem que tomar cuidado, tá? Porque nós estamos na matrix centralizada da informação. Olha a centralização problemática aí. Tá? A centralização para dominar a sua mente. Então nós temos que libertar as nossas respectivas mentes. Tá? Porque o tirano quer dominar sua mente, no estilo meio Gramsci, uma coisa bem, né, bem assim. Então, libertarmos o nosso mental, né, a nossa racionalidade, e termos a lucidez que o problema da centralização é grave. Ele é anti-libertário, ele é anti-liberdade. E só teremos o verdadeiro altruísmo através da liberdade. Não adianta obrigar uma pessoa a fazer qualquer outra coisa, estilo Robin Hood, e achar que o Robin Hood é bonzinho, ou que você é bonzinho porque seu recurso foi saqueado de você e foi para outro. Não, o altruísmo é uma mudança interior. Locks of control interno, local de controle interno. É você lá por dentro. Por isso que eu não acredito em soluções externas a você. Tá? Aí que está o ponto. Tá? O Pondé é muito crítico, né? O filósofo contemporâneo Luiz Felipe Pondé é muito crítico a essa questão também. Né? Eu também gosto do Pondé até a página 3. Não é que... O Pondé é legal pra caramba, eu gosto dele, mas assim, a filosofia dele, esse lado mais ateísta dele, eu não concordo não. Tá? Porque como ele mesmo diz, né? Quando você retira Deus da equação, você põe alguma coisa muito equivocada no lugar. O Estado, né? Você mesmo. Tem que tomar cuidado com tudo isso. Tá? Mas essa é outra história, né? No campo mais da teologia, da mateologia, né? Sei lá, nesse outro campo aí. Tá? Mas enfim, a primeira profilaxia da tirania é no campo mental, a libertação do seu raciocínio. Abra-se, né? Liberte-se. Segunda jurisdição, segundo nível, né? Segundo patamar da profilaxia da tirania é o campo do sentimento. Meu amigo, se você não tiver amor dentro de si, mas é uma palavra démodé, isso está ultrapassado. Equívoco seu. A palavra nunca esteve tão em moda. Se você não tiver amor pelo próximo, o altruísmo verdadeiro, de nada adianta você estar lúcido, né? Porque o tirano muitas vezes tem lucidez do que é a tirania, ele quer ser tirano. Ele não tem amor ao próximo, ele usa a inteligência dele para justamente aplicar a tirania. Olha aí, e aí como é que fica? Então só a lucidez não basta, você tem que ter o amor ao próximo. Tá? E depois a ação altruísta, né? O comportamento. Então o que você fará com isso? Estou lúcido, gosto do próximo, qual a minha atitude? Tá? Então, a atitude qual será? Atitude descentralizada.
fomentarei projetos descentralizados. Finalmente, chegamos na blockchain. A blockchain é o habitat, vamos dizer assim, da descentralização. Por isso que eu estou unindo blockchain, política, liberdade, temas que parecem desconexos, né? Altruísmo, egoísmo, tudo parece estar solto ali, né? Com bolhas, em bolhas, assim, flutuando, mas eles têm conexões aí muito interessantes. Tá? Existe um mito, acho que é a rede de Indra, algo assim, onde são bolas assim, né? A teia de Indra, a rede de Indra, algo assim, bolas e uma reflete a outra, né? Ou uma teia de aranha com gotículas, né, de água, uma refletindo a outra. Quer dizer, um reflete o outro, um está ligado com o outro. Tá? Muito interessante. Então, libertação mental para entendermos os mecanismos sombrios, né, da tirania e os mecanismos luminosos da liberdade, né, a maravilha da liberdade. E que a liberdade vem junto com a responsabilidade, ônus e bônus das suas próprias escolhas. É o protagonismo da sua própria existência. Porque senão você será o quê? Um delegador do protagonismo. E você delega para o teu vizinho, para o Estado, para esse, para o governante de estimação, aquele que você idolatra. Hoje tem uma expressão, eu acho particularmente muito feia essa expressão, mas fala assim, gado, né? Gado do Lula, gado do Bolsonaro, isso e aquilo. Né? Eu acho uma expressão bem complicada, mas né, a inteligência que está por trás da expressão é muito interessante. Tá? Não, assim, a minha sugestão, não tenha um político de estimação. Tá? Olhe a questão por detrás do discurso bonitinho. Ele quer centralizar ou descentralizar? É isso, tá, gente? E a última coisa que eu queria dizer para vocês é um alerta aqui, que muitos governantes falam assim, não, mas peraí, Tom, pera um pouquinho, nós temos limites constitucionais para o tributo. Primeiro que esse limite já é muito, principalmente no Brasil, um horror. Né? Uma carga tributária bem feia, né? Um termo assim, pornográfica, né? Uma carga tributária assim, medonha. Tá? Mas vamos supor, né, que a pessoa fala assim, não, mas é só isso, tem esse limite constitucional. Depois você está livre, que delícia. Não, nem depois você está livre. Por quê? Porque quando o Leviatã se alimenta do que ele pode em termos constitucionais, ele quer mais, ele ainda está com fome, então ele cria inflação, ele produz dinheiro. Né? Hoje em dia não precisa nem imprimir mais, apertar botãozinho, né? E cobre o rombo das contas públicas, gerando a inflação. Tá? Então e depois ele vai criticar alguém, né? Vai eleger algum culpado pela inflação que ele próprio criou. Estão percebendo, gente? Como o Estado ele dá com uma mão e tira com 4, 5, 6 mãos. Ele tira com pá. Ele dá com conta-gota e tira com balde. Né? Porque o pedágio sai mais caro. O molho sai mais caro do que o peixe, né? Na brincadeira aí, dito popular. Tá? Então isso é muito delicado. Esse é o tal altruísmo marqueteiro. Fazer cortesia com o chapéu alheio. Quer dar alguma coisa para alguém? Dê você. Pega a sua carteira, abra a carteira. E não é só grana. Tá? Você pode dê o que é seu. Seja recursos materiais, seja amor, seja boa educação, seja respeito ao patrimônio alheio, seja o que for. É o seu tempo, tá? Não é só grana, viu, gente? Tá? Visite aí as coisas. Vai dar comida para a população carente. Não o Estado, eu sou bonzinho, acho que o Estado deveria dar a comida. Não é assim. É você. Né? É você. Mas eu não tenho recurso, não dá para matar a fome do mundo. Compra um pão de forma, faz lá sanduichinho e dê para quem você conseguir. Tá? Associe-se com outras pessoas e faça alguma coisa. Tá? Faça alguma coisa.
Tá? Pega o livro, coloca, põe o PDF do teu pensamento gratuitamente aqui, não cobra de ninguém. Tá? Sabe, não estou querendo confete, nada disso, mas faça algo você. Tá? Esse é um ponto-chave aí no meu discurso. Assuma o protagonismo da sua vida. Pare de culpar os outros. Né? Nunca foi tão necessária a reforma íntima da pessoa. No campo espiritual, vamos dizer assim. A reforma íntima. Isso é, vamos dizer assim, o que eu chamo de assumir o protagonismo da própria existência. Tá? Então eu liberto minha mente desses grilhões que a nossa mente foi escravizada, viu, gente? Foi escravizada. Eu vejo, nossa, tá? Eu vejo inclusive amigos, queridos, familiares, uma coisa assim. Né? Eu já tentei conversar, hoje em dia até nem tento muito, porque a escravidão está tão severa. Né? Eu conheço gente que, nossa, diz assim, vamos dizer, o patamar dele é o patamar, até onde ele conquistou é o patamar dos oprimidos. Acima disso são os opressores malvadões. Gente, como eu disse no início, né, é jardim da infância a discussão hoje. Tá? Então, gente, eu terminaria esse bate-papo aqui com vocês, na verdade é um discurso, não estou gravando ao vivo nem nada, mas o bate-papo fica aí para os comentários, né? Na medida do possível responderei. Ficaria assim, a profilaxia da tirania, libertação, né, da sua racionalidade, né, porque os dados estão aí, não adianta dar uma de negacionista. Né? Deixa eu ver aqui, Heritage Foundation, né? Não estou falando de dado de Rede Globo, porque aí não dá, né, gente, cá para nós. Mas assim, institutos sérios, né, de liberdade econômica, de liberdade de índice de desenvolvimento humano. Tá? Ligadíssimo um com o outro. Aí você vai, mas deixa eu ver então onde não tem essa liberdade. Onde retirar a Argentina. Vai ver o que a Argentina hoje. Aliás, tem parabéns aí ao pessoal do Brasil Paralelo, que eles fizeram uma trilogia. Né? Tá gratuitamente no YouTube, inclusive. Chama A Queda. 3 vídeos sobre a Argentina. Vale muito a pena assistir, tá? Parabéns aí à galera do Brasil Paralelo, que eu tenho orgulho de já ter dado entrevista no início, eles estavam começando, e eu gosto muito dessa rapaziada aí. E não conheço assim todo mundo, mas eu gosto da ideia em si. Né? E então, veja, Argentina, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Camboja, todo esse pessoal aí que vem com a ideia do Estado forte, né? Forte entre aspas. Tá? Depois tem que você estufa o Leviatã e tem que dar comida para o Leviatã. Tá? E aí é complicado. É complicado. Tá? Então a tirania é isso, viu, gente? É isso. É você, vamos dizer assim, não ter a liberdade de fazer o que você quer. Então você não pode fazer o seguro, por exemplo, que você quer para o seu carro. Tem o seguro obrigatório do seu veículo. Você não pode usar o plug da tomada que você deseja usar na sua casa. Tem o plug obrigatório, que você tem que... É tanta coisa, né, gente? Serviço militar obrigatório. Então você é obrigado a um monte de coisa que você não quer fazer. Então, isso é restrição de liberdade. Tá? Isso eu dei exemplos bobinhos assim, né? Mas é todo um conjunto, tá? A tributação, né, violenta. E não é só o problema do imposto ser caro, é o problema operacional. Tá? Porque criam tanta dificuldade que, nossa, o cidadão, né, fica complicado. Tá? Então o empreendedor sofre, o trabalhador sofre, né? Vamos dizer assim, o estímulo empreendedor reduz pela lei da oferta e da procura, se tem menos oferta de trabalho, o que acontece, né? E muita oferta de mão de obra. Lei da oferta e da procura, o valor da mão de obra cai. Tanto é que para onde as pessoas migram, gente. Reparem o fluxo migratório, para onde vai, quando caiu o muro de Berlim. Que lado pulou para que lado? Tá? Coreia do Sul e Coreia do Norte. Quem foge para quem?
China e Hong Kong. Para onde as pessoas querem ir? Tá? Estados Unidos, assim, o super opressor. Estados Unidos, o ventre da besta. Né? Aquela coisa, né? Poxa, os caras, tal. Né? E o Venezuela com leis trabalhistas, Brasil com leis trabalhistas. Olha que beleza. Tem muito americano vindo para cá, fugindo de barquinho para a ilha de Cuba. Ou é o oposto que ocorre? Tá? Ou o pessoal daqui, trabalhador daqui, quer ir para lá. Tá? Então temos que tomar muito cuidado, tá? Com os regimes. Tá? Depois vem aquela história, mas tem sempre as desculpas, mas isso não é o verdadeiro socialismo. Tá? É sim, cara pálida, é isso aí. Né? Os dados estão aí. Né? Minha sugestão é evitarmos esse negacionismo de olharmos a realidade como ela se apresenta e também libertarmos-nos mentalmente, né, a nossa racionalidade, o nosso emocional, para que possamos liberar o amor, o altruísmo, o olhar para o próximo, caridoso, para que possamos auxiliar o próximo. Aí vem a atitude, né, no auxílio ao próximo. Tá? E não ficarmos aí esperando, mas eu sou bonzinho porque eu quero que o governo faça. Não. O altruísmo verdadeiro, não esse falso marqueteiro populista. O verdadeiro altruísta, ele se movimenta em direção ao próximo. É isso, gente. Fica assim. É o discurso, o PDF está aí para todo mundo, né? Deixa eu ver se eu grifei alguma coisa aqui a mais. Não, de prefácio é isso aí, gente. Espero que vocês gostem da obra, né? Comentem. Se tiver algum errinho aí, alguma correção, por favor me avisem, né? Que eu faço correção. Enquanto está nesse plano do PDF aí, dá para corrigir. Depois que imprimir aí já era, né? Mas é isso, tá? Grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado aí desse meu retorno aos vídeos aqui. E até a próxima, gente. Abração, viu? Até mais.